Olá, meu nome é Marcelo Bisac e vou estar trazendo um tema hoje sobre como o comportamento humano pode causar um acidente no ambiente de trabalho. Então vou estar trocando aqui a câmera, colocando o slide na apresentação e vamos dar o início. Então, nesse tema nós vamos estar falando aqui sobre percepção de risco, normas de segurança e procedimentos, EPCs, EPIs, comunicação ineficaz, pequenas distrações, fadiga, estresse, falta de atenção e falta de treinamento. Então, a percepção de risco, né, é muito importante para você evitar um acidente. Então, pessoas que já sofreram acidente geralmente tendem a ter mais cuidado para que não aconteça, né, um segundo acidente. Enquanto aquele que está acostumado a fazer, né, tem a famosa frase, né, sempre fiz, nunca aconteceu nada. Então, esse excesso de confiança é um problema. E, inclusive, tem uma NR, uma norma regulamentadora, NR 18, que ela trata sobre esse tema aí, sobre percepção de risco e de perigo. Então, aqui eu tenho uma imagem da família, mão dada, tudo. Então, esse sempre é o quadro que nós queremos ver. Existe uma outra foto que eu não vou colocar aqui no slide, mas todo mundo sabe, né, que é aquela outra onde você está às vezes internado na UTI, inconsciente, e é a tua família, os teus parentes, os teus amigos que vão ter que ir lá visitar você. É uma situação muito triste, muito difícil, né, de ser passada. Então, para que, né, você sempre esteja essa primeira imagem aí, né, o ideal é sempre estar seguindo as normas de segurança, utilizando os equipamentos de proteção, para que nunca aconteça um acidente. Na empresa, nós podemos usar esse quadro aqui, né, de severidade e probabilidade, justamente para saber qual é o perigo, né, maior que tem ali, qual é o nosso maior risco, qual o outro que é o risco irrelevante, para saber, né, a questão de investimento na parte de treinamento e prevenção, aonde que eu vou colocar maior esforço ou maior na parte financeira, né, maior parte do dinheiro vai ser investido ali. A empresa sempre vai procurar adotar os EPCs, que é questão financeira também. Então, um equipamento de proteção coletiva, ele protege várias pessoas. Então, por conta disso, a ideia sempre é adotar primeiro o EPC. No caso da falta dele, né, não for proteger, aí é obrigado a colocar o EPI mesmo. Um outro quadro também que é interessante a gente usar é esse daqui, ó, que fala as porcentagens, né, de onde o indivíduo sofreu acidente. Mas volto a falar, isso daqui não é um quadro genérico, ele não pode ser usado às vezes na sua empresa. Pode ser que a sua empresa tenha valores diferentes. Nesse caso aqui, os maiores casos foram com problema auditivo, corte ou laceração, ferida no ouvido. Então, volto a falar, se eu tivesse um recurso, né, um valor X em dinheiro aí, a maior parte estaria sendo alocada para esse problema e depois para as outras porcentagens um pouco menor. Então a frase sempre é a seguinte: se você não tiver tempo para seguir as normas e procedimentos de segurança, vai ter que arrumar tempo para cuidar das consequências que esse acidente pode te trazer. Então, falta de atenção. O que pode acontecer em um segundo? Segundo dados da Polícia Rodoviária Federal, 39% dos acidentes são causados por falta de atenção. Comunicação ineficaz. Um dos piores acidentes de avião no mundo poderiam ter sido facilmente evitados se não houvesse uma pequena, mas fatal, falha na comunicação entre os pilotos e controladores de voo. Lá em 1977, um avião
envolveu um acidente de avião, né, que envolveu 2 Boeing 747, deixou 583 pessoas mortas. Distrações, ó. O que pode causar uma distração em você? Problemas pessoais podem causar distração, cansaço físico e mental, o ambiente de trabalho, uso de dispositivo móvel, celular hoje é terrível, né? E rotina e monotonia. Tudo isso daí pode causar uma distração e pode te causar um acidente. Fadiga e estresse, ó. A fadiga, né, exaustão física e mental. Então ela tem um lado negativo no desempenho do trabalhador. Ela se manifesta através de sintomas como cansaço excessivo, falta de energia, dificuldade de concentração, irritabilidade. Então podendo levar a erros, acidentes e até também a queda de produtividade. Já o estresse, ele é diferente. O estresse ocupacional, que também é conhecido, é uma resposta física e emocional negativa a fatores adversos no ambiente de trabalho. Então eles são ocasionados às vezes por excederem a capacidade do indivíduo a lidar com certas situações, levando a sintomas como irritabilidade, dificuldade de concentração e esgotamento físico. E a falta de treinamento, né, ou treinamento inadequado, então pode trazer falta de conhecimento sobre os riscos, erros na execução das tarefas, problemas com a operação dos equipamentos, não cumprimento de normas e procedimentos, tá bom? E aqui eu vou mostrar um jogo de combinação, né? Vocês têm aí, estão divididos em 2 equipes, e cada um tem uns copinhos aí nas cores aí. Vocês vão ter que colocar os copinhos na ordem aí para identificar o que eu devo fazer primeiro aqui desses 4 aqui. E o que deve ser em segundo lugar, terceiro e último. Bom, vou dar um Enter aí mais uma vez. Né? Depois de decorrido o tempo, aí você já colocar os copinhos na posição certa. Então, ó, primeiro, identifico e avalio os riscos. Depois, faço as medidas de controle. Treino e oriento. E por último, faço a comunicação e o monitoramento. Então, conclusão. Para que a gente possa evitar esses problemas, né? Sempre manter o foco, né? Ter uma percepção do risco. Cheguei no ambiente de trabalho, vou olhar. Durante a execução pode acontecer algum problema, então também tem que estar prestando atenção. Voltei do almoço ou voltei da janta, também observo ali o ambiente. Respeitar os meus limites. Avisar quando eu não estiver me sentindo bem, quando tiver com algum problema familiar ou com algum problema financeiro. Respeitar as normas de segurança, seguir os procedimentos. E a frase que fica no final é: a prevenção sempre deve vir antes do acidente. Espero dessa apresentação aí ter agregado algum conhecimento para vocês. Fica aqui um forte abraço e até a próxima.